Hoje é dia 22 de agosto do ano 2019. É uma quinta-feira. Estamos próximos de 18 horas. É quando aqui estamos, através das ondas milagrosas da Rádio Mundial, falando sobre saúde. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Nós temos uma clínica médica que atende transtornos musculoesqueléticos, doenças de ossos, vasos, músculos, tendões, articulações e nervos. Doenças do nosso esqueleto, no sentido amplo, né? O esqueleto não é só osso. Osso é um componente do nosso esqueleto. Então, várias doenças podem acometer o nosso esqueleto durante a nossa vida. E os dois assentos principais dessas doenças que acometem o nosso esqueleto são elas: dor e incapacidade física progressiva. Muitas vezes, né, caminham para bengala, muleta, andador, cadeira de rodas. E podem ter certeza de uma coisa, que cerca de 80% de todas as dores desse planeta têm origem nos transtornos musculoesqueléticos. E, como também sempre digo, a pior dor que existe é a dor da gente. Não tem pior dor que essa. Não é? E essa dor como se manifesta em geral? Em várias situações. Dor de cabeça, dor no pescoço, torcicolos, dor nos ombros, nos braços, dor na região dorsal, dor nas costas, dor na região lombar, dor ciática, cansaço, peso, queimação nas pernas, dor nos quadris, nos joelhos, nos tornozelos ou nos pés. E a nossa clínica é um desfile dessas queixas, né? É um desfile dessas queixas. E muitas vezes, né, um só paciente tem cerca de mais de 20 diagnósticos. Dor no pescoço, dor no ombro, dor no quadril esquerdo, dor ciática, artrose, osteoporose, e vai daí, né? Uma série de problemas do esqueleto que tiram a sua qualidade de vida. Entendeu? E nós cuidamos disso. Né? E vejam bem, a grande maioria dos pacientes que nos procuram já conhecem todos os tipos de analgésicos, anti-inflamatórios ou miorrelaxantes. Já passaram por essas situações, já foi receitado a eles todo um rol de analgésicos, anti-inflamatórios, miorrelaxantes, que são simplesmente paliativos, né? Porque aqui também sempre repetimos, para resolver uma dor, tem que ser resolvida a causa da dor. Para resolver uma febre, tem que ser resolvida a causa da febre. Entenderam? Então, se você abaixa uma temperatura com aspirina, com Novalgina, você está tratando paliativamente, como um paliativo, provisório, temporário. Se você dá analgésico, anti-inflamatório ou miorrelaxante para transtorno musculoesquelético, também isso é paliativo, é provisório, não funciona. Entende? Por quê? Porque a causa não foi removida. Entende? Uma vez descoberta a causa da dor, remove-se a causa, a dor desaparece, por consequência. Entenderam? Por consequência. Entende? Então nós atendemos às vezes paciente em crises absurdas, né? Crise de dor terrível. E ainda não tem nem às vezes como conversar com o paciente,
tirar uma história clínica, como começou essa história, quando que piorou de uma vez e tal. Então aí nós temos que lançar mão de algum tipo de analgésico potente, às vezes injetável, para dar uma acalmada naquele quadro clínico de grande sofrimento, agudo, de grande sofrimento, entendeu? Mas fora disso, não. Fora disso, tem que ser descoberta a causa do problema, que se chama diagnóstico etiológico, que é o diagnóstico da causa do problema. Por isso, a presença médica é obrigatória. Tem doença, tem doente, a presença médica é obrigatória, entendeu? Porque o médico tem critérios para fazer o diagnóstico, entende? E, na verdade, ciência médica nada mais é do que fazer o diagnóstico. Porque uma vez feito o diagnóstico, o tratamento é uma decorrência, entendeu? O tratamento é uma decorrência. Só que, para os transtornos crônicos, né, de longa duração, de muito tempo, é importante que vocês saibam que nem sempre uma só terapia vai atender a necessidade do doente para lhe dar alívio, entende? Eles às vezes nem falam em cura, eles falam, eu preciso pelo menos de um alívio para melhorar um pouquinho a minha qualidade de vida, para eu poder ser um pouco mais independente, né? É terrível, é terrível. Não só eles sofrem com dor, como sofrem também com dependência física, ou seja, precisam pedir um acompanhante para sair, para ir fazer uma compra, para ir a um banco, entende? Tem pavor de atravessar uma rua, entende? E tem uma insegurança muito grande, muitas vezes, às vezes, nem a bengala é necessária, mas por insegurança, né, eles acabam utilizando a bengala, o andador, entende? Para sentir segurança. Tem aquela, na iminência de sofrer uma queda, entendeu? Uma provável queda, porque perdem facilmente o equilíbrio. Todas as deformidades do nosso esqueleto, por menores que elas sejam, elas afetam o labirinto. Dão uma labirintose mais conhecida como labirintite, entendeu? E mexe com o equilíbrio desse paciente. Então, facilmente eles vão ao chão. Eles têm quedas frequentes e nisso podem acontecer complicações, né? Fratura do colo do fêmur, esmagamento de vértebras da coluna, por um grau avançado de osteoporose, enfim, entende? Então, eles entram numa jornada de piora do quadro clínico, entende? É disso que nós cuidamos. A nossa função é impedir a progressão desse quadro clínico, maligno, cruel, de incapacidade e de dor. Não só impedir, como colocar esse paciente numa rota de melhora do seu quadro clínico, entende? Entende? E uma vez que você consegue dar a esse paciente um alívio, um alento de melhorar seu quadro clínico, ele fica fiel a você, ele não falta ao tratamento, ele volta, ele comparece, ele se entusiasma, ele se empolga. Por quê? Porque, óbvio, está vendo o resultado, né? Muitas vezes atendemos pacientes que dizem assim, fiz terapia? Não, já fiz 50 sessões, não melhorou nada. Entenderam? Entenderam? Então, vejam vocês, ou o tratamento foi mal conduzido, ou o tratamento foi mal indicado, entende? Ou nem sempre só a fisioterapia, isoladamente, vai atender uma necessidade de uma doença crônica que se arrasta há muitos anos, não é? Então, é fisioterapia, aí sim entra algum tipo de medicação, e hoje em dia está na moda, né, a viscosuplementação, que é uma medicação que se injeta dentro das articulações que estão ressecadas, que estão com artrose, que estão com grande atrito e desgastes, né? Então, é um tratamento que é importante, porque ele dá um alívio, entende? Dá um alívio. E também ele dá um estímulo
para que haja um revigoramento, um rejuvenescimento da própria articulação, entendeu? Mas vejam vocês, jamais se terá sucesso, né, com essa medicação intraarticular se existir uma deformidade, por exemplo, uma deformidade dos membros inferiores. Eles se deformam em varum, né, que é a perna de cowboy, né, aquela perna arqueada para fora, ou se deformam em X, né, em X, que são os joelhos para dentro, né. E muitas vezes, né, nós atendemos pacientes que uma perna está em varo e outra está em valgum, ou seja, uma perna se deformando em arco e a outra perna se deformando em X, entendeu? Então, se não se atender à correção da deformidade, de nada vai adiantar injetar essas articulações com a viscosuplementação de colágeno, ou ácido hialurônico, ou condroitina, ou glicosamina, entenderam? Porque há uma deformidade importante. Idem quando se fala a respeito da coluna. Né? Idem quando se fala a respeito da coluna. Hoje mesmo, né, atendemos uma paciente que diz: eu sinto minha perna esquerda mais curta que a direita. Então vejam bem o que eu vou dizer. Isso é uma deformidade. Mas vejam vocês, às vezes as pernas são iguais e a pessoa sente diferença nas pernas. Por quê? Em sendo as pernas iguais, como sente elas diferentes? Entenderam? Então vejam vocês, os ossos fêmures que compõem a coxa da perna dos membros inferiores, elas se inserem na bacia, né? A bacia tem uma cavidade, um acetábulo, onde a cabeça do fêmur se encaixa para formar a articulação importantíssima dos nossos quadris, do nosso quadril. Entende? Tem uma para o lado direito e um quadril para o lado esquerdo. Então, o quadril, que é super importante no equilíbrio, na marcha, para subir uma escada, para descer, para atravessar uma rua correndo, para competir numa maratona, enfim. Entenderam? Então, muitas vezes, a bacia sofre uma inclinação, uma báscula que se chama, entendeu? Quando a bacia sofre uma inclinação, o que acontece? Ela joga uma perna para baixo e outra perna ela joga para cima. Então, embora os membros inferiores sejam aritmeticamente iguais, se você pegar uma fita métrica, vai dar uma medida exatamente igual, na hora que essa bacia sofre uma inclinação, ela desnivela as pernas, entende? E é uma coisa interessante. Quando esse doente está sentado numa cadeira dura, a bacia está nivelada e as pernas se nivelam. Então eu sempre faço esse teste. A pessoa está sentada, eu olho se as pernas estão no prumo, estão iguais. Eu falo, suas pernas estão iguais. Ele diz assim, mas eu sinto elas diferentes. Entenderam? Porque na hora que fica em pé, a deformidade da coluna ou da própria bacia desnivela as pernas. Então, vejam vocês, o tratamento de doenças crônicas do esqueleto, ele tem que ser holístico, não é? Não é porque eu tenho uma dor no pé que eu vou ver só o que tem no pé. Não, eu vou ver o que tem no joelho, eu vou ver o que tem no quadril, eu vou ver o que tem na coluna, eu vou ver o que tem até nos ombros, nos braços, entenderam? Então, o tratamento de transtorno músculo-esquelético, ele tem que ser holístico, né? O médico tem que desconfiar de tudo que é possível que esteja acontecendo, não é? Às vezes, uma dor no pescoço, um torcicolo, tem a ver com um problema de desnível da bacia, entende? A simetria do corpo, né? O desequilíbrio do corpo, né? A deformidade do tronco, é maligna para o nosso equilíbrio, para o nosso bem-estar, entende? E favorece dores, entende? Favorece dores, entende? Porque na medida que o esqueleto sai do prumo, entenderam? Ele sai do prumo, há uma mudança nos referenciais das inserções musculares, tendinosas. Então pode gerar dores articulares, pode gerar dores tendinosas, musculares,
e pode pinçar raízes nervosas e gerarem nevralgias por compressão, que é o que mais acontece com problemas de coluna vertebral, entende? E, em geral, essas deformidades, lamentavelmente, são adquiridas, né? Muitas vezes é uma deformidade genética, hereditária, são as escolioses, a cifose, o dorso curvo, corcunda, entendeu? O desnível dos ombros, da bacia. Às vezes isso é genético, hereditário. Existe uma escoliose juvenil, muito frequente nas meninas na época da primeira menstruação, que desnivela, né? Desnivela os seios, desnivela a linha da cintura, né? Fica uma linha de cintura mais alta que a outra, enfim. Então, a deformidade é o grande vilão dos problemas do esqueleto. E ela vem devagarinho, ela vem muito lentamente. Às vezes você não percebe. Quando você vai perceber, existe já uma deformidade num avançado estágio, entenderam? Ah, eu não tinha percebido, é mesmo? Nossa, tô desviando e tal, desvia do eixo, entende? Eu sempre dou exemplo das sentinelas da rainha da Inglaterra, do palácio dela, lá de Buckingham. Vejam vocês. Se você olhar aquelas sentinelas da rainha da Inglaterra, eles estão em posição de sentido e ficam ali sem se mexer, naquela posição, 6 horas. E não se cansam. Por que não se cansam? E não ficam se apoiando na parede, não ficam se encostando numa cadeira. Não, eles ficam ali em posição de sentido, perfeitamente lá, várias horas. Por quê? Porque eles estão num perfeito equilíbrio, né, dinâmico, num perfeito equilíbrio, ou seja, a sua seta do seu peso, né, o seu peso representado por uma seta de cima para baixo, encontra uma contra-resistência no mesmo eixo, e uma anula a outra. Agora, a maior parte das pessoas, mesmo, vejam vocês, mesmo sendo destro ou só canhoto, você tem um desvio de coluna. Entenderam? Sem perceber, você já tem um pequeno desvio. Entende? Então, na hora que esse desvio acontece, o seu peso fica num eixo e a sua força contrapeso, ela fica em outro eixo, gerando uma força física que se chama braço de alavanca. É o torque, né? É o torque. Então, na hora que isso acontece, você perde o equilíbrio, você sente cansaço na posição em pé, entende? Você não aguenta muito tempo em pé, entende? E quando o processo evolui muito, né, as pessoas dizem, eu ando 10, 20 metros, tenho que parar, tenho que me apoiar. Eu ando 20, 30 metros, tenho que sentar, senão eu não consigo andar. Entende? Porque além da deformidade do desvio, começa a haver artrose, esmagamento de discos, de raízes nervosas, formando uma coisa que em medicina se chama estenose lombar. A estenose é um nome bonito de estreitamento. É o estreitamento dos canais por onde passam os nervos. E, vejam bem, nas pernas, o nosso comandante é o nervo ciático. Os nervos ciáticos, um de cada lado, que são sensitivo-motores. Entende? Eles se formam de raízes da região lombar e percorrem toda a nossa perna. Entende? E comando. Se você recebe uma picada de inseto, o ciático te avisa. Se você está com a perna mais quente de um lado que do outro, o ciático te avisa que tem uma mudança de temperatura. Por exemplo, numa trombose, entenderam? Uma flebite, entendeu? Se você tem que sair correndo para atravessar uma rua, é o ciático que comanda a força muscular, entenderam? Para você sair correndo e atravessar uma rua. Entende? Se você quer subir uma escada correndo, idem. Então, se você tem bons ciáticos, você pode competir. Mas se os teus ciáticos estão esmagados, pinçados, não há como. Entende? Muitas vezes eu atendo paciente que diz, eu fui num serviço médico, ele disse para eu fazer exercícios, mas eu sinto muita dor. Como é que eu começo a fazer exercício? Piora a minha dor. Entenderam? Com dor ninguém faz nada. Quem tem dor tem pressa.
Com dor ninguém faz nada. Com dor você perde qualidade de vida. Entenderam? Então, o alívio da dor, entende? É o que mais o doente quer. Ele nem quer saber o que tem, nem como aconteceu. Não, eu quero que você tire essa dor. Eu não estou aguentando. Eu preciso que você me tire essa dor. Então, de uma forma ou de outra, né, querendo ou não, a nossa clínica é uma clínica de dor. Porque quem senta lá na minha frente sempre conta sobre uma dor, 2 dores, 10 dores, entende? E são enfáticos, né? São enfáticos, né? Eles até exageram às vezes, entenderam? Porque a dor, vejam vocês, persistente, crônica, aquela dor persistente, ela reverbera na cabeça do cérebro da gente, no sentido de que, embora ela esteja no mesmo nível, parece que cada dia ela está pior. Porque a pior dor que tem é a da gente, é claro. Não tem pior dor que essa. Entendeu? E a dor crônica maltrata demais esses doentes. Maltrata muito. E a ciência médica, muitas vezes, fica devendo muito a esses pacientes. Entende? Por isso, eles ficam decepcionados com a ciência médica. Entendeu? Que não atende às necessidades deles. Embora, como eu sempre digo, o médico tem que estar presente. O diagnóstico tem que ser feito. Entenderam? A causa tem que ser removida. Entenderam? Senão, o resultado não vai vir. Não adianta. Não vai vir. Não adianta. Entenderam? Então, esse é o nosso dia a dia. Nós lidamos com isso, né? Eu acho interessante. Hoje mesmo um paciente diz: eu tenho uma hérnia de disco. Me ligou lá. Aqui. Eu sou ouvinte do teu programa. Eu tenho uma hérnia de disco. Você trata disso? Senhor, é tudo que eu faço aqui, entende? Todo dia eu trato disso. Todo dia chegam hérnias de disco. E tem mais. Muitas vezes chegam hérnias de disco na minha clínica que já sofreram tratamento cirúrgico em outros serviços médicos. E a dor não foi removida. Entenderam? A dor não foi removida. Entende? Porque o processo engana muito. Se há um sistema que engana muito, esse sistema é a coluna. Dá dor em tudo quanto é canto. A dor não é constante. A dor não obedece uma horizontalidade. Ela sobe e desce. A dor muda de lugar. Entendeu? O médico é um detetive. Ele precisa de pistas. Entendeu? Quando as pistas são tão variadas, entende? É difícil chegar a uma conclusão, ao vilão da história, né? E muitas vezes, na hora de tirar um exame por imagem, que nós cirurgiões de coluna, ortopedista, nós somos dependentes dos exames por imagem. Entenderam? Seja raio-x, ultrassom, densitometria óssea, seja tomografia computadorizada, seja ressonância magnética ou EOS, que é o exame mais moderno que tem de imagem panorâmica da coluna. Entenderam? Nós somos dependentes disso. Como o cardiologista não pode fazer uma consulta sem um eletrocardiograma. Entendeu? Entenderam? Como o neurologista precisa de um eletroencefalograma. Entende? São os exames subsidiários que confirmam, às vezes, o diagnóstico de suspeita. Entende? Ou excluem um diagnóstico de suspeita. Entenderam? Então, basicamente é isso. É difícil, mas o médico não pode errar. Entende? Nós somos os únicos profissionais que não podemos errar. Entende? É abominável o erro médico. Entendeu? Isso vai prejudicar o doente. Isso não existe, isso não pode existir. Entende? A responsabilidade é muito grande. Entendeu? E nós cuidamos disso. É o nosso dia a dia. Entendeu? Puxa, o nosso tempo hoje já esgotou hoje. Se quiserem ouvir minhas palestras, podem acessar os 95.7 da Rádio Mundial no FM, toda quinta-feira às 18 horas. Se quiserem ver as minhas outras palestras, elas estão gravadas no YouTube. Se vocês acessarem lá, Rui com Y Mercúrio, lá estão minhas palestras. Entenderam? A nossa clínica fica em São Paulo, na Avenida Pacaembu, número 1024, 1024. Entendeu? O telefone da nossa clínica é o 11 3661 4243. Eu espero que vocês todos tenham muita saúde. Só assim vocês serão muito felizes. Até a próxima. Obrigado.